Na cultura hebraica, principalmente na época de Jesus, tinha como hábito comemorar a Páscoa no mês de abril no nosso calendário, ou seria no mês de Nissan, no calendário deles. E especificamente naquele ano que comemorava a Páscoa, a cidade de Jerusalém estava, além das pessoas que para lá iam para as comemorações da Páscoa, ela também tinha um motivo a mais, porque naquela Páscoa, naquele dia, naquela semana, estava acontecendo um julgamento. E a pessoa que estava sendo julgada era nada menos do que Jesus, aquele que dias antes havia chegado sendo aclamado em Jerusalém como Messias, como aquele que estava sendo esperado, e que depois de um certo tempo foi entregue aos soldados judeus e depois aos soldados romanos para ser julgado. O crime, até hoje a história não mostra, a não ser uma possível blasfêmia, ou talvez uma possível revolta contra o Império Romano. Mas ele foi levado a julgamento. E aquelas pessoas que o seguiam, e aqueles 12 que ele chamava de apóstolos, esses, no momento em que Jesus foi preso, eles fugiram. Cada um foi para o seu lado, cada um buscando se esconder, excetuando o apóstolo João, que era jovem, ainda adolescente. Os demais fugiram. E Jesus foi levado, amarrado, para ser julgado no Sinédrio, em Jerusalém. E o Sinédrio não comportava todas as pessoas, já que quase a cidade toda estava curiosa, uma população de quase 500 mil pessoas, e eles então ficavam de fora. E o julgamento de Jesus se deu na madrugada. E naquela madrugada, que normalmente são noites frias na Palestina, eles estavam do lado de fora e para se aquecer eles faziam fogueiras. E no meio dessas pessoas estava um que era um dos apóstolos de Jesus. E ele, sentado junto aos demais, ficava se aquecendo com o rosto coberto para que não fosse reconhecido. E amedrontado, ele fazia alguns exercícios de memória. Ele lembrava daquele período, mais ou menos 3 anos, que ele havia convivido com Jesus. Ele estava atemorizado, porque Jesus estava sendo condenado, para ser condenado, e todos aqueles que tentassem defender Jesus também o seriam. E ele então começa a relembrar. Esse discípulo, olhando a fogueira e se concentrando na chama e no calor, ele vai voltando ao passado. E nesse processo ele se lembra do dia que ele havia encontrado Jesus, ou que Jesus o havia encontrado. Ele estava terminando uma pescaria, ele e seu irmão André, e eles estavam os dois pescando, quando de repente aquele homem se lhe apresenta e diz para ele: Pedro, deita a tua rede fora, que da agora para frente farei de ti um pescador de homens. E ele se lembra que não houve resistência àquele convite. Ele que nunca ouvira falar daquele homem, que não o via, não o conhecia, ele simplesmente sente o impulso de jogar as redes ao chão e seguir aquele homem. Pedro era um senhor, já de meia idade, já era um pescador, família já constituída, e no entanto, juntamente com seu irmão André, eles deixam os seus afazeres momentaneamente e seguem Jesus. E vão seguindo. E nesse seguir Jesus, eles vão vendo vários fatos que cada vez mais demonstra a grandeza daquele que futuramente eles iam chamar de rabi, de mestre. E ele percebe que cada vez que Jesus se aproximava de uma pessoa e convidava, a pessoa não demorava mais do que alguns segundos para deixar o que estava fazendo e seguir Jesus. Assim como ele, outros 11 fizeram a mesma coisa. E outros tantos queriam fazer. Só que Jesus escolheu apenas 12, embora tivesse muito mais discípulos. Daqueles muito mais, 12 foram os apóstolos. E ele então, lembrando, ele percebe aqueles momentos agradáveis que ele conviveu com Jesus, os ensinamentos que ele teve, e alguns fatos vão lhe chegando à mente. Ele se recorda do momento em que Jesus
já conhecido dos apóstolos e conhecido de uma certa multidão na região de Cafarnaum, resolve transpor o lago de Genezaré, numa viagem de mais ou menos uma tarde, e vai ter com um homem cujo evangelho nem nome apresenta, é apresentado como um endemoniado gadareno. Ele vai até a cidade de Gadara, e lá em Gadara, sem que ele nada dissesse, sem que se apresentasse a ninguém, quando ele pisa a praia e começa a caminhar para o interior, ele então é abordado por alguns homens, e um em especial, esse endemoniado gadareno, se aproxima de Jesus e fala: Senhor, o que temos nós contigo? Porque vieste nos atormentar antes do tempo. E Pedro ficava lembrando quão era grande esse homem, que a presença dele junto a esse endemoniado constrangia aquele espírito maligno, de tal forma que ele reverenciava esse Senhor, filho de Davi. E sem que ele nada dissesse, nos termos evangélicos, aquele homem se viu limpo. Aquele endemoniado já se viu não endemoniado. Pedro ficava espantado de ver esse poder que Jesus tinha. Ele se lembra, depois de voltar de Gadara, que ele se encontra com um inimigo do povo judaico, que era um centurião. E esse centurião chega à presença de Jesus. Jesus estava sentado na praça, sobre uma tenda, protegendo-se do sol. E esse centurião chega e propõe a Jesus: olha, Senhor, meu servo está doente em casa, e eu sei que tu podes atendê-lo. E Jesus se levanta e fala: vamos até sua casa. E Pedro aquilo tudo observa. E aí ele ouve o centurião dizer a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eu sou um comandante, também sou comandado. Se digo aos meus comandados, vão e fazem, eles fazem. Se me dizem os meus comandantes, vai e faça, eu faço. Tu tens os teus exércitos. Basta que dizes de apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E aí Pedro percebe que aquele homem centurião, que Jesus apresenta como sendo a maior demonstração de fé que ele havia visto em Israel, por todas as minhas andanças em Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé como essa que agora vejo. E Pedro então percebe que aquele homem, verifica que aquele homem, que era um homem impuro, conhecia mais Jesus do que os próprios discípulos, do que os próprios apóstolos. Pedro se lembra quando Jesus se encontra na sua casa, e a sua sogra, a sogra de Pedro, estava ali doente, febril. E Jesus admoesta a febre, é o termo utilizado lá no Evangelho. Ele chama a atenção da febre, e a febre vai embora. Que homem é esse que tem o poder sobre as doenças, que manda uma febre embora? E aquela mulher que estava acamada há alguns dias, prontamente se levanta e vai servir aqueles que lá estavam, que era uma multidão. Já que onde Jesus se encontrava, uma multidão se fazia presente. Pedro continua lembrando do momento em que ele encontra Jesus em Betânia, e lá ele vai chamar à vida, à vigília, o seu amigo Lázaro. Aquele homem que, segundo as pessoas pensavam, estava morto. Mas Jesus dizia: ele não está morto, ele dorme. E ali ele então pede para abrir a porta, ou a pedra que fechava ali o túmulo, e convida Lázaro a sair. Lázaro ergue-te. E Pedro percebe que aquele homem começa a sair dali de dentro, e vai tirando aquelas faixas, e lá está um homem saudável. Que poder é esse que Jesus pode até acordar aqueles que pensavam que estavam mortos? Ele se lembra também do momento em que Jesus encontra com um homem chamado Jairo, um publicano, e que vem chorando, pedindo a ele que curasse a sua filha que estava doente. E ele então se põe a caminho da casa de Jairo, e no caminho encontra com os servos de Jairo, dizendo que não era mais necessário, pois a filha havia morrido. E ele mais uma vez fala: a menina dorme. E vai encontrar, e lá ele fala: Talita sum, menina levanta. E aquela menina levanta, e ele a carrega nos braços.
E Pedro mais uma vez verifica a grandeza de Jesus. E nessas lembranças, Pedro vai retomando as forças. Ele começa a se animar para poder levantar e ir lá no Sinédrio para poder defender Jesus. E o momento culminante da força de Pedro foi quando ele se lembrou da ida que eles fizeram a Cesareia de Filipe. Depois de 2 anos e meio quase de pregação, eles, os apóstolos e Jesus, vão a Cesareia de Filipe, e lá ao norte da Palestina, quase divisa com a Síria, eles estavam então conversando com Jesus, e lá foi o momento que Pedro revela a grandeza de Jesus, apresentando-nos o ungido Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, falava Pedro naquele momento. E foi lá que Pedro ouve também de Jesus: tu és Cefas, pedra, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Ali Pedro percebe também que recebe o seu mandato apostólico. E ele então, nesse momento, reunindo as forças, ele se levanta daquela fogueira para ir até o Sinédrio e ser apenas mas um que defenderia Jesus. Quando ele se põe para levantar, sente a mão de um soldado no seu ombro. E quando ele se vira, o soldado fala: você é um dos seguidores de Jesus. Eu já ouvi com ele. E toda aquela força, todo aquele ânimo que essas lembranças trouxeram para Pedro, de nada valeu. Ele simplesmente, atormentado, fala: eu não conheço esse homem. E senta-se de novo. Senta-se já um pouco amargurado, porque ele queria ter ido lá, mas não conseguiu, porque o medo lhe bateu novamente à porta. Ele então continua lembrando, continua pensando, e lembra dos momentos finais, daqueles dias anteriores que ele havia passado com Jesus, e lembra da noite ou da tarde em que eles ceiavam, e ali Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, quando Jesus se propõe a lavar os pés, ele retira os pés, dizendo que Jesus não poderia fazê-lo, ele sim deveria assim fazer. E Jesus, quando recebe essa informação, esse chamado de Pedro, essa contestação de Pedro, e ele fala para Pedro: olha, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, eu sou, e sendo eu vosso mestre, faço assim para que vós façais também. Ele então recobra as forças, pois Jesus se dignou a lavar os seus pés, e ele não tinha a dignidade para ir lá e dizer que Jesus era inocente. Ele então se levanta mais uma vez, e aí a mão que ele põe ao ombro é uma mão feminina, delicada. Uma senhora já idosa olha para Pedro e fala: você é um seguidor de Jesus, as tuas vestes são iguais às dele. E ele mais uma vez perde todas as forças e fala: não, eu não conheço esse homem. Só que ele já não volta a ficar sentado na fogueira, porque ele já se vê oprimido pela vontade, mas pela falta de força, pela falta de coragem. E ele então sai correndo, e no correr ele é abordado por um outro homem, que fala: tu és judeu, aliás, tu és galileu, e és um dos seguidores daquele que lá está sendo julgado, pois tua fala te condena. E ele então fala: eu já disse, eu não conheço esse homem, e sai correndo. E aí nesse momento há um cantar de galo. E no cantar de galo, Pedro tem a sua última lembrança dos momentos passados com Jesus. Ele se lembra quando naquela noite que eles estavam ceando, jantando, e Pedro então, Jesus dizendo que alguém iria condená-lo, ou iria acusá-lo, ou entregá-lo, e todos dizendo: serei eu. E aí Jesus, além de dizer, não disse aliás quem foi, mas disse que todos o abandonariam. E Pedro falava então para Jesus: de forma nenhuma eu te abandonarei, te defenderei até a morte se preciso for. E aí Jesus fala para Pedro: aquieta-te, pois antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aquele cantar de galo me fez lembrar disso. E aí Pedro então chora copiosamente. Ele sai daquele meio
se distancia e vai chorar, longe das pessoas. A madrugada se esvai, o dia amanhece, Jesus é levado a Pilatos, é condenado, é crucificado, e junto à cruz estão quem? As chamadas mulheres bondosas ou piedosas. Estava a mãe de Jesus, estava Maria de Cleofas, estava Maria de Magdala, e estava uma Maria, que o Evangelho apresenta a sua genealogia. E estava quem? Dos discípulos ou dos apóstolos de Jesus? O mais jovem, aquele que era ainda, digamos que, irresponsável porque não havia fugido. Estava João. E lá então não estava Pedro, distante. Pedro toma conhecimento da morte de Jesus através dos comentários que correram na cidade, porque coragem ele não teve. Já não era agora medo, era vergonha. Não era mais o medo que ele tinha na noite anterior, mas a vergonha de ter podido ir e falar de Jesus, falar daquelas lembranças que ele teve, falar dos momentos belos que ele passou, das curas que Jesus empreendeu, dos alívios que Jesus levou, das pessoas que Jesus soergueu com a sua mensagem, inclusive homens do próprio Sinédrio, como José de Arimateia, como Nicodemos, Bar Nicodemo. Mas ele não teve essa coragem. E por não ter a coragem, agora o que lhe faltava, essa coragem, era motivo da vergonha. E ele então foge. Foge, e nós só vamos ter notícia de Pedro alguns dias depois, em Cafarnaum. Já não estava mais em Jerusalém. Os outros apóstolos, após a morte de Jesus, vão chegando, um a um, exceto Judas, que havia se suicidado. E no lugar de Judas se apresenta Matias, que acaba ficando como também um dos 12. E eles vão se reunindo às escondidas, e passado mais ou menos 3 dias, é chegada a notícia aos apóstolos que uma mulher, veja, uma mulher, e não um dos apóstolos, conforme relatado no capítulo 20 do Evangelho de João, que foi o tema da mensagem de hoje. Uma mulher chamada Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Esta viu Jesus. Quando na noite que terminava o sabá, na noite que terminava o retiro, que não podia se trabalhar, não podia nada se fazer, ela vai então para ungir o corpo de Jesus, na noite de sábado para domingo, após a meia-noite. E lá ela encontra o túmulo vazio, e ela mesmo diz aos discípulos que havia conversado com Jesus. E ouve dos discípulos: mas Jesus apareceu para você? Nós que o seguimos e que diuturnamente estávamos com ele, nada sabemos, e a nós ele não apareceu. E por que haveria de aparecer a você? Uma e parar. Só que nessa altura Pedro já não estava. E depois chegam outros 2 discípulos que haviam dito também que encontraram Jesus a caminho de Emaús, uma cidade próxima a Jerusalém. E esses 2 discípulos também nem apóstolos eram só discípulos. E por que ele não apresenta aos 11, aos 12, no caso Matias presente? Passado um tempo, ele então se apresenta. Mas se apresenta a eles não mais em Jerusalém, porque um dos avisos, dos recados que ele havia dado para Maria de Magdala, era para que os discípulos voltassem para Cafarnaum e lá esperassem o que ele apareceria. E depois de estarem todos eles, incluindo Pedro e excetuando Tomé, reunidos em Cafarnaum, Jesus se apresenta. Se apresenta como sempre fazia: a paz esteja convosco. E aí eles ficaram atônitos, porque estavam vendo aquele mestre, que eles viram ser crucificado, e ali se cumpria aquela promessa que ele havia feito, e ali se dava o coroamento da sua mensagem, já que Jesus pregava a vida em outro mundo, um mundo diferente deste. Meu reino não é deste mundo, ele dizia. E a sua apresentação, o seu se mostrar após a morte, entendamos bem a morte física, ele então comprova aquilo que ele havia ensinado. E aí, sabiamente, o apóstolo Paulo vai dizer, alguns anos depois: se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Ele então confirma aquilo. E numa segunda vez também se apresenta, agora com Tomé entre eles.
E aí ele se apresenta aos 11 que estavam sempre seguindo Jesus. E com eles convive por um certo tempo, até que mais ou menos após 40 dias que ele havia sido crucificado, eles estando à margem do mar da Galileia, ou do lago de Tiberíades, que é o mesmo lago, dependendo da margem da cidade onde ele margeava, ele recebia um nome, o mar da Galileia, lago de Genezaré. Ele estando ali à margem com os apóstolos, ele então conversando, explicando, porque estava dando as suas últimas orientações, porque ele dizia: vou agora de volta para o meu Pai e vosso Pai. E ele então, entre uma conversa e outra, ele para e se vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: claro, Senhor, tu bem sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E continua a conversa, continua explicando, passa-se mais um tempo, e ele se volta para Pedro novamente e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro já responde agora com um pouco de medo. Por que Jesus estava duvidando do amor dele? Mas responde: Senhor, tu bem sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E continua Jesus a conversar, até que chama Pedro de lado e fala: Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, tu me amas? E aí Pedro já responde chorando, porque Pedro era um homem duro, mas era um homem volúvel como nós somos. Ele saía da rudeza ao choro compulsivo. Era típico o estilo da sua profissão, um barco que ficava entre as ondas do mar de alto e baixo. Ele saía daquele momento de raiva, de agressão às pessoas, ao momento do choro mais infantil, mais copioso. Então ele chorou e fala: Senhor, tu sabes tudo, sabes bem que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro se lembra que por 3 vezes ele havia negado Jesus verbalmente, e agora por 3 vezes ele tem que reafirmar o seu amor para Jesus verbalmente. É um refazimento daquele momento que ele havia negado e fugido. E Jesus lhe confere o quê? Ali sim, não naquele momento em Cesareia de Filipe, mas naquele momento ali à margem do lago de Tiberíades, Jesus dá a Pedro um mandato apostólico: apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro então percebe e verifica que o fato de ter negado Jesus não ia em nada atrapalhar o seu trabalho, não ia em nada diminuir a sua vontade, não ia ser motivo de escândalo, não ia ser motivo de desculpa, não ia ser motivo de zombaria. Seria um galardão para Pedro, porque ele, dali para frente, colocava em todas as suas pregações, em todos os seus discursos, que ele, o apóstolo que havia recebido de Jesus um pedido para cuidar das ovelhas, era aquele que havia negado. E que ele, por ter negado, é que agora que ele trabalhava mais, para que os outros não negassem, porque ele sabia o quão difícil era carregar a mácula, a culpa da negação. Mas ele então se trabalhava consigo mesmo, com essa ideia. Ele então trabalhava para que os outros não caíssem no mesmo ponto que ele caiu. E fez do seu erro um motivo de crescimento. Fez da sua falha um motivo de glória para os outros, que ouviam Pedro e diziam: como esse homem é forte, como esse homem tem coragem. E só ele sabia o quanto havia lhe custado as suas 3 negativas. Ele então se torna o expoente daquelas igrejas nascentes, daquelas eclésias. E juntamente com Paulo, representam os dois os divulgadores da mensagem cristã. Uma diferença, já que Paulo caminhava mais, já que Paulo levava a mensagem para além dos judeus, e Pedro levava para os judeus. Pedro então edifica a chamada Igreja do Caminho, que nós conhecemos como Casa do Caminho, na estrada de Jope. Ele trabalha e várias vezes tem os seus momentos de queda, como está bem retratado no penúltimo capítulo do livro Pontos e Apólogos, em que apresenta ali a esmola da compaixão, quando Jesus apresenta-se a Pedro, depois já de ter, entre aspas, subido aos céus. Ele se apresenta a Pedro e não é conhecido por Pedro. E Pedro, depois de um dia de trabalho,
aquele dia exaustivo, atendendo caídos, socorrendo enfermos, aquele dia que recebia as mães e que por vários momentos fazia comentários infelizes, como ele comentou com seu amigo de lado, Zelão, que ele dizia para ele: olha, está vendo aquele homem com o braço firme, o braço rígido? Aquele homem está assim porque agrediu sua mãe durante toda a vida e agora vem a nós para que nós possamos auxiliá-lo. Vê aquele homem mendigando que aqui está conosco, abusou da riqueza, espoliando as pessoas e agora está aqui a nos pedir auxílio. E nós temos tantos outros para auxiliar. E Pedro foi assim o dia todo. Até que chega a tarde, um homem se apresenta à porta, Pedro já indo embora, cansado, porque fazer o bem cansa. E ele então diz para aquele homem: olha, estou fechando, nós não podemos atender ninguém. E o homem nada fala. E Pedro volta a dizer: olha, eu já lhe disse, se você não escutou, eu repito, não posso atender, estou cansado, já atendi muitas pessoas, já fui compreendido por muitas, volte amanhã. E quando Pedro se abaixa para fechar a porta, ele observa melhor os pés daquele homem, e vê ali naqueles pés, uns pés conhecidos, cravados. Resolve olhar as mãos daquele homem, está com marca de cravos. E aí então ele fita os olhos daquele homem. E mais uma vez, em prantos, Pedro se ajoelha, pedindo perdão a Jesus por não ter conhecido, esquecendo do ensino de Jesus, que havia dito para ele mesmo, tempos antes, que todas as vezes que ele atendesse um necessitado, encarcerado, doente, faminto, era Jesus que ele estaria atendendo. Ele não se lembrou disso. E aí então, quando ele volta a chorar, ele pede perdão e eleva os olhos, ouve de Jesus: venho rogar-te a esmola da compaixão. Quando você não puder auxiliar, aquieta e nada fala. E Pedro então vai pedir desculpas a Jesus, e quando olha, Jesus não estava mais. Veja que esse homem é o homem que nós muitas vezes elevamos ao discípulo, o símbolo de Jesus. E por que eu conto essas histórias? Para que nós percebamos que nós somos os Pedros, nós somos os Paulos, nós somos as Marias de Magdala, nós somos os discípulos de Jesus, ou seja, pessoas comuns que erramos, pessoas comuns que acertamos, pessoas comuns volúveis. Mas esses homens e essas mulheres tinham uma diferença. Eles tinham coragem de assumir os erros e trabalhar para que outros não errassem e para refazer os seus erros. Quantas vezes nós somos chamados para um trabalho e nos sentindo indignos e aproveitamos da indignidade, que é mais uma desculpa, e dizemos: não, não posso fazer. Quem sou eu para fazer isso? Você é a pessoa chamada e cabe a você assim fazer. Quem sou eu para poder falar? Começa falando, porque nem que seja de constrangimento, depois você faz. Pedro era assim, Paulo era assim. Ele não escolheu ninguém superior, escolheu homens comuns, como também está lá relatado no encontro de Jesus com um candidato intelectual, mostrado também no livro Contos e Apóstolos, que depois de convidar aquele jovem conhecedor das línguas, da filosofia e da ciência, e aquele jovem lhe fazendo várias perguntas: como é que seria o reino, como é que seriam os adeptos, onde teriam dinheiro para custear o trabalho, como construiriam as igrejas. E Jesus deixa aquele candidato intelectual falando, e o Espírito, irmão X, Humberto de Campos, termina o texto dizendo: e Jesus saiu para a Palestina em busca daqueles homens simples, que nada conheciam da filosofia grega, nada conheciam da ciência oriental, mas que estavam dispostos a seguir Jesus sem nada perguntar. Esses foram os homens escolhidos. E como é que nós ficamos? Quando somos escolhidos para viver, porque estar na terra é ter uma oportunidade de viver, porque mais de 20 bilhões de espíritos estão aguardando as suas reencarnações. E nós estamos aqui. Então é uma oportunidade. Mas nos sentimos tão indignos que até nos massacramos e aí não trabalhamos, nada fazemos. E esses exemplos desses homens
que vieram após Pedro, e o exemplo de Agostinho, o bispo de Hipona, que era um fanfarrão, e que de um momento para outro, encontrando uma simples criança e conversando com essa criança, ele percebe que há uma vida muito maior do que aquela que ele levava, e lembra da sua mãe que durante dias e noites orava para que ele pudesse receber a luz de Deus, a luz divina, como ela dizia, a sua mãe Mônica, e no entanto ele não mudava. E é interessante esse diálogo de Mônica com o bispo antecessor de Agostinho, que ele fala para Mônica: olha, minha mulher, é impossível que um filho de tantas lágrimas não seja acolhido por Deus, porque essa mãe chorava, rezava constantemente para que esse filho pudesse mudar de vida. E no encontro com uma criança, a criança brincando na praia, pegando ali uma água num pequeno balde, levando e jogando num buraco na praia, ia na água, buscava, trazia, jogava no buraco, e Agostinho voltando das suas noitadas, ele então pergunta àquele menino: o que você está fazendo? E ela fala: estou tirando a água do mar para encher esse buraco, vou colocá-la aqui dentro. E ele fala: mas isso não é possível, o mar é muito maior do que o buraco. Ela fala: eu tento. E ele fala: então o que faltava era tentar. E ele tenta. Francisco de Assis, Giovanni Bernardoni, aquele homem que o apelido lhe foi colocado porque era um homem dado às noites francesas, gostava das festas à francesa, tanto que foi apelidado de Francescoli, o pequeno Francesco, e aí se tornou Francisco. E esse homem, da mesma forma, num encontro, entre aspas, casual, com um pedaço de papel caído ao chão, numa prisão onde ele estava, já que ele gostava das batalhas, porque as batalhas davam honras, e o seu pai era rico, comerciante, ele podia fazer parte dessas batalhas, e numa das prisões ele vê lá uma pequena frase: vá, vende tudo que tem e segue-me. E o homem que havia deixado cair aquele pedaço de papel estava sendo açoitado, porque seguia aquela doutrina, porque teve a coragem de pegar um livro que não podia ser lido em outra língua senão a latina, e traduziu, e resolveu ler. Então Francisco de Assis corre para encontrar aquele livro de onde saiu aquele pedaço, e encontra, e colando o pedaço, encontra-se ali lendo a passagem do jovem de qualidade, o mancebo rico. E aí sai da prisão e muda a sua vida também, de forma até radical, mas mudou. E não quis saber dos seus passados, ou do seu passado, quis saber do seu futuro, do seu presente. Essa senhora Maria de Magdala, que erroneamente colocamos como sendo uma prostituta, já que o Evangelho não fala que ela era prostituta. Em lugar nenhum dos Evangelhos vamos encontrar isso. É apenas uma tradição, que até se confunde com a mulher apresentada no capítulo 8, que é a mulher adúltera, que não tem nada a ver uma com a outra, mas que era conhecida como mulher rica de posses. Mas essa mulher também não quis saber do seu passado, ela apenas seguiu Jesus. E foi aquela mulher que até o fim da vida acolheu os caídos, os leprosos, se tornando inclusive uma. A mulher adúltera também não quis saber do seu passado, como Jesus havia dito: vai e não peques mais, e ela foi. E nós ainda ficamos recalcitrantes, ainda ficamos achando que não podemos fazer nada porque somos devedores, e quem deve tem que pagar, gente. E como é que eu vou pagar se eu não tenho crédito? E como que eu alfiro crédito? Trabalhando, fazendo bem. Eu não tenho como pagar um débito, com sofrimento, com dor. Dor não melhora ninguém. Dor é aquele chacoalhão que nós recebemos para acordar e poder trabalhar, para acordar e poder fazer. E nós achamos que não merecemos. Ah, quem sou eu? Coitado de mim, mineiramente falando, coitadinho. E nós não podemos. Esses homens não ficaram parados nos seus passados. Eles trabalharam, e nós? Então vamos trabalhar, mas muitos querem trabalhar como eles trabalharam. Ah, como eu gostaria de ser perseguido e jogado às feras. Gostaria, porque não vai ter que ser jogado mais. Então isso é apenas um sonho. Porque a pessoa acha que ser discípulo de Jesus é ser um mártir, é sofrer. E muitos até morrem de medo, porque chegam e falam: olha, eu estou morrendo de medo, porque até hoje eu não sofri nada. Quando eu vier a sofrer, ah, coitado de mim. Como se todo mundo que passa pela vida tem que sofrer. E a pessoa acha que a cultura do sofrimento é que melhora. E tem medo do tanto que vai sofrer. Trabalha, como dizia Emmanuel,
Se queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Então cabe a nós fazermos isso, trabalharmos, deixar Deus decidir, deixar essa lei natural falar por nós. E muitas vezes nós não sabemos como, porque enfrentamos dificuldades várias, enfrentamos pessoas que nos ironizam quando estamos dispostos a fazer um bom trabalho, pessoas que nos desanimam quando estamos querendo fazer um bom trabalho, pessoas que criticam o nosso trabalho, pessoas que não nos compreendem quando falamos, quando trabalhamos, e aí nos desanimamos. Quantos deixam de frequentar os centros porque fulano falou alguma coisa lá e ele quis dizer isso. Nós vivemos muito do quis dizer e nunca do que disse. Porque é preferível achar que alguém quis dizer alguma coisa a meu respeito do que o que realmente ele deu. Ele disse, porque aí eu posso fugir. É uma falácia, é um sofisma. Eu vou fugir com essa desculpa. Alguém faz uma palestra e algo semelhante à minha vida, ele fala. E aí alguém fala, aquilo foi sermão encomendado. Ele falou, foi para mim, porque fulano pediu. E ainda bem que falou para você, então muda. Quantos saem do trabalho por causa disso? Que isso acontece muito do Rio Araguari para lá, tá? Do Rio Araguari para cá, eu realmente não tenho essas coisas. Não, Uberlândia não tem isso, tá? Isso é lá do Rio Araguari para o lado. Quantas pessoas, vocês não conhecem essa palavra, se não vocês procuram no dicionário, se melindram. Ficam melindrados, porque alguém falou do trabalho que ele estava fazendo. Quantos falaram do trabalho desses apóstolos? O caso de Paulo, quantas vezes ele foi contraditado, proibido de pregar, porque ele falava alguma coisa que os apóstolos não concordavam, mas ele concordava. Ele dizia, eu sigo a Cristo e não a vocês, os discípulos. A ponto de os apóstolos, na pessoa de Tiago, mandar outros perseguir o caminho de Paulo, refazendo o que ele havia feito, dizendo outras coisas. E Paulo voltando pelo mesmo caminho e reafirmando o que ele fez. E nós nos melindramos porque alguém, e o problema é que esse alguém nunca aparece. Qual é o nome desse alguém? Nunca sabemos. São eles. Quem são eles? Quem é esse eles? É uma pessoa que chama eles? E nós não sabemos, porque na verdade é o que nós não queremos fazer. Desanimamos. E esses exemplos vários que nós tivemos não são de homens puros, de homens, me permite a expressão, santos. São homens comuns. E se eu relatar a história de cada um dos 12, vai retratar a história nossa, de cada uma das nossas vidas. E eles continuaram trabalhando e algumas vezes são confundidos por santos, mas a santidade que eles têm, nós chamamos de hombridade, que é a coragem de fazer de novo, que é a coragem de errar e consertar, é a coragem de se mostrar, que muitas vezes nos falta. Então é isso que essa vida desses discípulos, dessas pessoas, representa para nós. E nós então ficamos aqui querendo trabalhar e desanimamos. Tanto que Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Porque nós queremos vencer, queremos crescer, queremos cada vez mais conseguir estarmos de bem com essa lei natural. Mas sabemos o quão difícil é. E aí então Kardec pergunta aos espíritos, a questão 919 do Livro dos Espíritos: qual é o meio prático e eficaz para se vencer nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Se referia à frase escrita na porta do templo de Apolo, na cidade de Delfos, que foi escrita presumivelmente pelo filósofo Pitágoras, e que depois o filósofo Sócrates, conhecendo essa frase, fez dela um estilo de vida. Muitos dão essa autoria a Sócrates, mas a história mostra que a autoria é de Pitágoras. Já era uma frase escrita no portal do Templo de Ouro, do Templo de Apolo, do Deus Apolo. E aí então Sócrates, quando entrou no templo, viu aquela frase e entendeu a extensão. E os espíritos reforçam isso. Veja que a pergunta se reveste da mais pura simplicidade. Qual é o meio prático? Vejam, ele está perguntando uma forma prática que todo mundo pode fazer. Nenhuma forma complexa, reservada para alguns iluminados, não. É o meio prático, acessível a todo mundo. E ao mesmo tempo, eficaz. Quer dizer, que surta efeito.
que tenha realmente o efeito esperado, não só seja prático, porque muitas vezes nós buscamos as coisas práticas, mas não são eficazes. E ali a pergunta é tranquila, um meio prático e eficaz. E a resposta vem: conhece-te a ti mesmo. E nós não paramos para entender a extensão dessa frase, que os Espíritos resgataram lá do antigo pensamento grego, do século VII a.C. E nós ficamos pensando, queremos resolver os nossos problemas conhecendo a todos, e conhecendo tudo, menos a nós individualmente. E esse foi o convite que Jesus também nos fez, foi a orientação que ele nos deu, retratada por Mateus no seu capítulo 6 do Evangelho, quando ele nos ensina o processo da oração. E aí nos fala da mesma forma: tu, quando fores orar, ora, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em silêncio ora a Deus que está nos céus. Veja, entra na tua consciência, fecha essa porta para as coisas do mundo e olhe-se por dentro. E se tiver tudo em silêncio dentro dessa sua consciência, eleve uma prece a Deus. Mas se essa consciência estiver barulhenta, resolva primeiro isso. Faça essa análise de consciência, dizia Jesus, e nós preferimos entrar para o quarto físico e fechar a porta. E é interessante porque na Palestina, naquela época, nem porta existia nas casas, eram cortinas. Quando tinham, e quando havia quarto, porque era muito comum dormir na sala, dormir nas cozinhas, é o costume da Palestina, e quando não, se dormia no teto, no telhado, dado a questão do calor interno e o frio externo. Então optava-se pelo frio externo e a laje ficava aquecida pela emanação que saía do chão. Era o costume da Palestina. Então Jesus não se referia a porta física nenhuma, se referia à consciência nossa, essa porta, porque quando nós vamos fazer a nossa análise de consciência, vamos fazer a nossa história de vida, nós deixamos a porta aberta para ficar olhando os outros, para ver se eu consigo pegar alguém que deu uma quedazinha para eu cair junto. Ah, mas fulano errou, também posso errar, também posso copiar. Eu sempre olho e veja, Kardec vai além da pergunta. Na pergunta seguinte, que é um desdobramento, a 919A, ele pergunta: entendemos, sabemos bem a extensão dessa máxima, mas a dificuldade está justamente em empreendê-la. Como fazer? Em outras palavras, tudo bem, eu sei que eu devo me conhecer, mas como é que eu faço isso? E aí o Espírito Agostinho dá uma aula de autoconhecimento. É uma página e meia de resposta, mas que resumidamente ele fala aquilo que Jesus falou: não façais aos outros o que não quereis que vos façam eles a vós, no sentido da análise. Começar a ponderar os meus atos, mas ele dá um conselho, ou uma sugestão, ou uma orientação, melhor dizendo, que nós façamos isso a cada término de dia. Dizia ele: fazei como eu fazia quando convosco vivia. Todas as noites, ao fim do dia, eu me recolhia e passava em revista os meus atos, se havia sido bom, se havia prejudicado alguém naquele dia. E se alguém tivesse alguma coisa a dizer contra mim, e eu assim detectasse, era a primeira pessoa com a qual me encontraria no dia seguinte, para pedir desculpas e refazer tudo. Mas como é que nós fazemos? 31 de dezembro, nós fazemos a nossa análise de consciência de um ano inteiro. E nem lembramos de tudo que nós fizemos, porque são 365 dias, 6 horas, 9 minutos, 12 segundos. Quantas coisas já nos escapou a lembrança, a memória. Mas não, e aí dizemos: a partir de amanhã serei um novo homem. Nós somos a cada dia um novo homem, mas não quer dizer que somos melhores. Por que a partir de amanhã e não a partir de agora? Por que não a partir de ontem, mas tem que ser a partir de amanhã? Porque nós somos complacentes, condolentes conosco. Sede, pois, vós severos para convosco e complacentes para com o vosso próximo, dizia o Espírito amigo, que ele assina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja como é que nós fazemos as nossas análises. Mas nós temos como entender isso. Se nós não fazemos essa autoanálise, que é o meio mais simples, mais prático, mais eficaz, se nós não fazemos isso, então a lei natural, no bom termo, conspira para que nós assim façamos. E aí, por mecanismos naturais,
nós somos levados a nos conhecer. Nós somos levados a analisar as nossas posturas e muitas vezes refazer os nossos atos. Nós somos levados a isso numa forma mais tranquila, que é o convívio com as pessoas, o convívio com o meu próximo. Por isso, Jesus nos pede que amemos o nosso próximo. É no convívio com as pessoas que eu vou exercitando a minha capacidade evolutiva, a minha posição evolutiva. É no exercício com as pessoas lá da rua, não, lá de casa, que eu realmente me mostro como sou. É lá na família, vejo um cartaz que prega, diz todos os domingos, das 8h45 às 10 horas, tem estudo sobre o tema de família, e vejamos como nós somos na nossa família, como realmente somos. Porque lá na rua, no trabalho, na sociedade, nós falamos, por favor, você primeiro, muito obrigado, que isso, não há de quê? Não tem problema, fui eu, a culpa é minha. E como é que nós fazemos em casa? Faça, vá, toma, não é assim? Lá em casa nós somos assim, na rua nós somos educadíssimos. E o convívio com o próximo não é lá na rua. Não é lá que eu tenho que fazer assim, não, vou contar até 10, mas não vou brigar com o meu colega de serviço. E em casa ele não conta nem até 1. Quando muito ele fala, vou contar até 1, não deu, e briga. Trata o esposo como se fossem apenas comparsas, que cada um tem os seus erros, eu vou puni-lo pelos erros dele, esqueço dos meus. Trata os filhos como se fossem escravos. Veja, trata os sogros e sogras como se fossem inimigos. E alguns até ironizam, não lembrando que graças à sogra que ele tem a esposa. Graças ao sogro, inclusive. Mas não, ironiza. Então nesse convívio com o próximo, com aquele filho rebelde, com aquele filho bondoso, com aquela esposa carinhosa, com aquela esposa arredia, com aquele esposo arredio, que quer que seja, mas é ali que eu vou exercitar, e é ali que eu vou me conhecer. E eu não posso me julgar bom porque lá fora todos gostam de mim. São túmulos caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro, dizia Jesus com relação aos fariseus. E nós nos vangloriamos daquilo que os outros falam a nosso respeito. E eu fico pensando muitas vezes, aquelas pessoas que têm aquele currículo de trabalho externo, se fosse feita uma entrevista com a sua esposa, seu currículo seria do mesmo jeito. Se teria as mesmas qualidades. Então é ali, no convívio com a família, que está ali das 8h45 às 10 horas, todos os domingos, que nós podemos avaliar o nosso estado, a nossa condição. Mas nem assim nós fazemos. E por não fazer assim, é que nos chega a outra condição, para que nós aprendamos sobre nós mesmos, que é o convívio com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade. Já que não fizemos uso do convívio com as pessoas para reparar nos nossos erros, principalmente os nossos inimigos, que dizem os Espíritos, o inimigo não tem a intenção de nos elevar, por isso que ele fala a nosso respeito deve ser considerado, porque ele fala a verdade. Veja, porque um amigo muitas vezes não tem a coragem de dizer aquilo que precisa para nós, mas o inimigo sempre tem. Inclusive isso, diz Santo Agostinho, lá nessa questão 919A. Mas se nós não damos atenção a esse momento, não fazemos essa autoanálise tentando modificar os nossos atos, que é um conselho antigo, foi pronunciado já pelo apóstolo Paulo, falei isso lá no Paulo Apóstolo. Irmãos, ele dizia isso aos hebreus, não pequei, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E muitos falam assim, mas esse negócio de ler texto evangélico é difícil, mas não entende o que eles falam. Veja a clareza que Paulo falou. Irmãos, irai-vos, ficais nervosos, fiquem bravos, mas não pequeis. Mas não errem a ponto de comprometer os outros. Não agridam ninguém, não prejudiquem ninguém. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe o sol se pôr, não deixe o dia acabar com você nervoso. Resolva isso antes. Não vai dormir nervoso, agora resolve isso antes. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não termine o dia sem resolver o seu problema. Foi o que disse também Agostinho. E é o que fala hoje a moderna psicologia sobre a vantagem do amor, do conselho médico, como dizem alguns psicólogos, que o maior
a melhor receita médica que ele já viu até hoje é aquela dada por Jesus: amai uns aos outros, que é algo terapêutico, não é algo mais obrigatório, porque antes nós achávamos que amar era por obrigação. Não, eu tenho que amar, porque se eu não amar, como é que vai ser minha vida? Pior, porque está amando desse jeito, por obrigação, né? É a mesma coisa que não amar. Dizia isso Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Como eu vejo a visita ao asilo André Luiz, todo segundo domingo do mês, que as pessoas vão, e alguns falam assim: não, mas se eu não for, o que vão falar de mim? Melhor eu ir. Já que todo mundo vai, eu não vou junto, porque senão, fica quieto em casa porque não foi. Porque o ato é bom, o pensamento é mau, o bem é aparente, é uma falsa aparência. Pensemos bem nisso quando nós vamos dar sequência a esses convites que nos são feitos. E aí então chega essa oportunidade que nós muitas vezes reclamamos, que é a dor, que é o sofrimento. Porque nós achamos que sofrimento, que dor é punição de Deus. Eu não fiz, então Deus me pune. Que Deus é esse que pune as pessoas? Ele é Pai, Ele é amor, é amoroso. Como dizia Jesus, meu Pai é amor, meu Deus. João falava, Deus é amor. E por que Ele vai punir as pessoas? Deus não pune, Deus apresenta condições para que a pessoa possa resolver as suas vidas, resolver os seus problemas, através das suas próprias leis, que aliás já foi dito há muito tempo atrás, por pensadores aí da época do ano 1600, 1700, dizia John Locke, falava a respeito também Voltaire, falava tudo isso a respeito da liberdade que o homem tem. Interessante, Voltaire falava o seguinte: posso não concordar com as suas ideias, mas defenderei até o último dia da minha vida o seu direito de dizê-las. De dizer, veja, a liberdade que nós temos. E nós não concordamos com as pessoas e não deixamos que elas se apresentem. E nem sempre é isso certo. E aí chega então esse meio que é a dor, o sofrimento. Que não é uma punição, que não é simplesmente uma oportunidade que eu tenho de acordar para algo maior, já que eu perdi a oportunidade nas outras formas. E aí me chega a dor. E qual é a função da dor? Paradoxalmente, ela é alimento, ou seja, é para acalmar as nossas dores, e é a própria dor. Ou seja, é com a dor que eu posso acordar, crescer, e a dor, gente, ela não acaba. O que acontece, já várias vezes isso aqui em Berlândia, o que acontece é que eu cresço, e a dor fica do mesmo tamanho. O sofrimento ele é igual para todo mundo. A mesma dor que o fulano A sente, o B sente. Aliás, passa o mesmo problema, o outro passa. Só que a dor não é igual porque eles não são iguais. Um é maior do que o outro. Um está mais crescido e a dor se apresenta pequena. Não porque ela seja pequena, mas porque a pessoa é grande. É aquele pai e filho criancinha que vão tomar injeção, e o filho toma a injeção lá e briga e chora. Se ele soubesse, ele processaria o pai dele por lesão corporal, mas reclama. E no entanto o pai vai lá junto com ele, toma a injeção e não fala nada. É a mesma injeção, é a mesma dor, mas o pai é maior do que o filho. O pai é maior do que a dor. Então essa é a função da dor, é nos fazer crescer, para que eu possa dizer assim: essa dor, que dor? Eu não a vejo. Ela é tão pequena, não, eu é que cresci. E à medida que eu cresço, ela fica pequena. Observemos as nossas cicatrizes, elas não crescem conosco. Quando somos crianças e machucamos, mas é um corte enorme, uma cicatriz enorme. Vamos crescendo, aquela cicatriz fica do mesmo tamanho. Vamos crescendo, ela fica do mesmo tamanho, de repente apenas uma pinta. Uma coisa insignificante no nosso corpo. É uma marca que, se eu tivesse ficado pequeno, eu olharia e ficava lembrando. Mas como eu já cresci, não preciso dela mais. Ela desaparece no próprio corpo com o tempo. Ou quase desaparece. Porque vez ou outra eu preciso dar uma olhadinha e falar: eu lembro, eu não machuquei. É a dor que isso nos chega. Nós vamos crescendo de tal forma que ela vai ficando pequena, quase que esquecida. E quando eu estou na iminência de cometer um erro, quem sabe eu olho aquela pequena cicatriz da dor da minha vida e falo: olha, quase que eu cometo outro. Só que agora eu já sou grande. E se eu fizer um corte, eu não cresço mais, a cicatriz vai ficar do mesmo tamanho. Posso não sentir, mas a marca vai ser a mesma. Então que eu valorize a vida, valorize o sofrimento. E tem meios para isso? Tem.
O primeiro aspecto para que eu possa olhar a dor é eu entender que ela é providencial, ela não é punitiva, ela é consequencial, é uma consequência das minhas vidas, dos meus atos. E que se é consequência, que eu assuma e entenda que existem maneiras de sofrer, como dizia Jesus: vós sofreis, pena que não sabeis sofrer, sofreis em vão. Veja, nós sofremos, mas sofremos tanto que não aprendemos, e a dor não resolve. Dona Joana de Ângeles, lá no livro Homem Integral, depois da série vem o... Não, na série depois do... Não, na série do Homem Integral, depois do Homem Integral vem Plenitude. No livro Plenitude, Dona Joana de Ângeles faz uma alusão às provas e às expiações. E ela faz uma observação que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, e de tamanha perfeição, que ela fala que a expiação tem como função fazer o espírito retornar ao ponto em que ele estava antes da sua queda clamorosa. Veja, olha o simbolismo que Dona Joana de Ângeles coloca lá. Nós achamos que o sofrimento, a expiação, nos faz ir para frente. E na verdade, a expiação, enquanto nós estamos aqui, ela apenas nos faz voltar aqui, para que através das provas eu continue crescendo. A dor é apenas uma forma de me fazer voltar ao ponto que eu estava antes da queda, e não me jogar para frente. Porque sofrer, gente, não resolve só, como está lá no artigo 9, ou artigo 16, agora me confundi, do Código Penal da Vida Futura. Leiam os dois que não vai fazer mal não. Do livro Céu e Inferno, que é o capítulo 7, da primeira parte, que mostra isso, que são necessários a expiação, o arrependimento e a reparação, para que nós consertemos um erro. Porque o arrepender é bonito, mas a pessoa continua lesada, aquela que eu lesei. Eu sofrer na pele é bom, porque eu sinto a dor e não faço de novo, mas quem eu lesei continua lesado. Agora a reparação é eu voltar e consertar, conviver novamente com essas pessoas para reparar os erros que eu fiz. Como acontece no processo reencarnatório, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu, para reatar as suas relações com aquelas pessoas com as quais ele desligou. Então vejamos, essa é a função da dor. E o primeiro aspecto é eu me conscientizar disso, que eu posso chamar, como Dona Joana de Ângeles chama, de cessação da dor. Está lá no Plenitude. Eu cesso a dor através da minha conscientização. Quando eu percebo que não preciso lutar contra a dor, mas a favor das coisas boas, a favor da virtude, não contra a dor. Isso é uma parábola muito bonita, contada pelos orientais, que mostra certa vez o rio Ganges foi chamado, o espírito do rio Ganges foi chamado para conversar numa reunião dos rios. E lá ele foi chamado a atenção pelo seguinte: Brahma chamava a atenção de Ganges falando assim: por que você, quando as suas águas se tornam caudalosas, você derruba as árvores tão antigas que eu plantei, como os carvalhos? E no entanto você não faz nada com aquelas gramíneas que todo dia nascem. E aí o Ganges disse para Brahma: é porque os carvalhos querem se opor à minha força. E aí eu mostro a eles quem é mais forte. Eu avolumo as minhas águas e eles se quebram. Mas, no entanto, as gramíneas, quando as minhas águas passam, elas se curvam, entendendo que elas são que a minha água é mais forte. Só que depois minhas águas passam e elas se levantam. Veja, nós temos que entender que muitas vezes a dor, o sofrimento, a dificuldade tem que ser observada e aguardar o momento certo de agir. Não vos inquieteis pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua virtude, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. E o reino de Deus está onde? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, dizia Jesus. Então não é ficar de braços cruzados esperando que Deus venha resolver o problema, mas é entender que esse reino está em nós e cabe a nós fazermos isso. É a hora que nós encaramos a dor e dizemos: olha, não tenho força ainda para vencê-la,
mas vou aguardar o momento certo. De que forma? Angariando conhecimentos. E aí a dor passa. Cesso a dor, eu me conscientizo. E como é que eu me liberto disso então? Primeiramente, tendo fé no futuro. Como dizia Jesus, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É olhar para o futuro, não com aquele futuro ufanista, mas um futuro certo. Por que é certo? Porque depende do meu presente. Então, vivendo o presente plenamente vivido, eu faço um futuro perfeito. Outro aspecto, esquecer as coisas do passado. Como disse Jesus à mulher adúltera, vai, não peques mais. Não ficarmos remoendo os nossos passados, mexendo nas coisas velhas. Isso é muito comum entre casal. Quando começam as discussões, raramente acontece assim, o casal quase não discute. O Rio Araguari para lá que discute muito, para cá não. Eles quase não discutem. Mas quando discutem, começam com uma coisazinha à toa, um motivo fútil. E de repente alguém vai lá e desarquiva, né? Mas no dia 12 de outubro de 1981, você fez isso comigo. Aí eu falo, eu fiz porque no dia 11 você fez. Começa a ligar, a coisa já está resolvida, gente. Fica remoendo o passado. Me permitam a expressão, né? Desenterrando de fundo. Que é mineiramente nós falamos isso. Né? Pelo menos no Rio Araguari para lá nós usamos esses termos. Né? Veja, então como é que nós ficamos? Vamos esquecer as coisas do passado. O passado já determinou o presente, que eu resolvo o passado com um presente bem feito. O outro aspecto, o amparo da prece, dizia Jesus, pedi e obtereis. Veja que pedir é uma forma imperativa, a conjugação do verbo. Pedir é imperativo, sou obrigado a pedir. E obtereis, é futuro, consequência do pedido. Pedi e obtereis. Buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, vamos ter esse amparo da prece, mas aquela prece que sai do coração, e não aquela prece decorada, bonita, que a gente decora até, porque vai que me chamam para fazer a prece da abertura da reunião, então já tem uma bonita aqui de cor. Dizia Jesus lá no capítulo 6 de Mateus, o importante não é orar muito, é orar bem. Veja, e nós recitamos as preces. Então que tenhamos o sentimento lá no coração, que até venhamos a achar uma prece bonita e vamos falá-la, mas senti-la primeiramente, que é o próprio Pai Nosso, que um dia nós podemos trabalhar sobre o Pai Nosso aqui, que vocês verificarem que não é muito fácil rezar o Pai Nosso, porque além de rezar tem que fazer tudo aquilo que está lá, e cada linha tem uma história para a gente poder comentar tudo. Então vejamos, é uma outra oportunidade para nos libertarmos da dor. Amar ao próximo, amar profundamente, não é só amar, não, é amar muito as pessoas, gostar das pessoas, ter amizade pelas pessoas. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Veja o caráter do amigo, é aquele que ensina, que orienta, que passa a coisa que sabe, que busca o que não sabe, e não aquele que esconde. Aqui nós chamamos de amigo pulo do gato, né? Só ele sabe uma coisa e não conta para ninguém. Principalmente com outro amigo. Isso acontece muito nos passes. Né? A pessoa tem um passe pulo do gato, é o dele. Só ele sabe fazer aquilo. Né? E não conta para ninguém. Né? Vejamos, outro aspecto, ter Jesus no coração. Ele disse isso, não vos deixareis órfãos. E nós ficamos órfãos, porque não entendemos que Ele está conosco. E eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. E qual é a consumação dos tempos? Nunca. Porque nós não temos tempo consumado hora nenhuma. A vida é um eterno presente. Então nós temos Jesus conosco presentemente. Ele é um gerúndio, ou seja, ele está sempre conosco. Ele está sempre no gerúndio. É um constante fazendo, ficando, ouvindo, falando, orientando, acalentando. Esse é o Jesus que nós temos. Isso tudo é caminho para libertar do sentimento, do sofrimento. E libertar para quê? Para que nós possamos olhar o mundo com outros olhos, com olhos de alegria, com olhos de felicidade, com olhos de certeza que a vida pode ser melhorada, porque eu posso melhorá-la, porque eu posso fazer bem feito. Com esses olhos que Jesus se referiu a eles, os olhos são as candeias do corpo, as lanternas, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Veja, se aquilo que eu olho é o reflexo daquilo que eu sou,
quão pequeno eu ainda sou, porque eu olho as mesquinhezes da vida ainda. Eu ainda olho os erros das pessoas, ainda olho para as pessoas condenando-as, e os olhos nada mais são do que lanternas que refletem aquilo que eu trago no coração. Isso quem disse foi Jesus, são as candeias, são as lanternas. Então que eu possa mudar e fazer como fez Paulo também. Quando eu era criança, agia, falava, sentia como criança. Hoje que sou homem, acabei com as coisas de criança. Enquanto estávamos na infantilidade das nossas evoluções, da nossa consciência, nos era possível entender os nossos erros, os nossos desesperos, mas hoje estamos na fase adulta da nossa consciência, e por que ainda nos desesperamos? Tanto quanto aqueles que não conhecem o que nós conhecemos. Acesso a essas informações espíritas, cristãs que nós temos, e ainda não mudamos a forma de agir, ainda ficamos desesperados como ficam os materialistas, como ficam os nihilistas, aqueles que não acreditam em nada. É o que respondeu Jesus, se não me falha a memória, não vou dizer uma questão que eu não lembro, no Livro dos Espíritos, que é colocado o seguinte: qual é a sensação no momento da morte? Alegria, medo ou ansiedade? E os Espíritos respondem o quê? Depende. Aquele que viveu a vida como dita as leis naturais, é uma alegria se ver de volta no mundo dos Espíritos. Aquele que, sabendo da existência da vida espiritual, não bem viveu a vida material, é o medo do que pode lhe acontecer. E aquele cuja vida se fez desprezando a vida espiritual, pregando apenas a matéria materialista, é a ansiedade, pois no fundo ele sabe que a vida não era aquilo que ele pregava. Então cabe a nós sabermos como nós vivemos, para ver como nós estaremos no retorno. Porque muitas vezes nós não entendemos, nós somos reencarnacionistas e dizemos que não retornamos, vamos para o mundo espiritual, nós não vamos, nós vamos retornar. Nós estamos voltando. E se nós conscientizarmos disso, a nossa vida aqui dentro muda. A vida aqui dentro que eu falo do plano físico. Porque aqui dentro do centro ela é mudada facilmente. Todo mundo que entra na porta do centro para cá, ele entra caladinho, postura ereta, né? Meu irmão, minha irmã, por favor, sente. Né? Parece que, me permite a expressão, põe uma alavanca, nem mexe. Né? Hora de prece, então, silêncio total, a cadeira não faz nenhum barulhinho, a não ser quando fala, vamos orar, e todo mundo se ajusta primeiro. Né? Se arruma, achando que a posição vale alguma coisa. Mas lá de fora é a diferença. Lá de fora é que nós vamos ver se nós somos aquilo que nós somos aqui dentro. Porque chamar os outros irmãos aqui dentro é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver chamar o mesmo irmão daqui de irmão lá fora numa transação comercial, em que alguns, me permitam, furam os olhos da cara dos outros, num atendimento, quer seja clínico, quer seja advocatício e outro qualquer, uma consultoria. Isso é que é ser irmão lá fora. E mais, daqueles que eu não chamo de irmãos, daqueles que eu nem conheço, e no entanto me chega como chegou Jesus a Pedro, se fazendo por desconhecido. Então essa é a nossa realidade de vida. E se nós tivermos que mudar alguma coisa, que mudemos a nós mesmos. Bem disse o apóstolo Paulo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para que nós encerremos, vamos pensar a respeito. Uma historieta que eu já contei aqui. Quem já ouviu, vale uma frase de Jesus: se já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticares. Isso é Jesus que diz, não sou eu. Certa vez um editor de um jornal, de uma revista, foi chamado a fazer o editorial, e naquela época o que estava em voga eram os problemas do mundo, como mais ou menos acontece hoje. Que o mundo estava difícil, que as coisas estavam de mal a pior e que era necessário escrever a respeito. Mas não era só mostrar que o mundo estava ruim, que todo mundo mostrava. Era para mostrar como é que ele poderia não estar ruim. Então ele escolheu o título: Como Consertar o Mundo. E ele começou. Só que ele notou que todas as vezes que ele começava a escrever, ele repetia aquilo que os outros já haviam falado. E ninguém havia apresentado uma ideia diferente. Então ele tentou escrever, mas caía nos mesmos pontos. E ele então resolveu ir para casa. Eu vou para casa porque lá eu tomo um banho e relaxadamente eu penso melhor em escrever esse editorial para que eu possa mandar para ela amanhã. E foi para casa.
Foi para casa e chegou em casa, é aquele pai iguaizinho a nós que somos pais, que tem uma dedicação plena aos filhos, que nunca falam não para os filhos, assim, quando eles querem brincar conosco. Nós somos aqueles pais que, quando estamos assistindo televisão, os filhos chamam: pai, vamos brincar, a gente desliga a televisão, vai brincar com os meninos. Né? É esse tipo de pai que nós somos. Né? E vejamos, ele então estava lá para escrever, tomou banho, estava para escrever, e a menina dele, de 4 anos mais ou menos, pelo tempo que eu conto essa história, deve estar com uns 8 já. Mas com uns 4 anos, ela ficava andando para lá e para cá. E fazendo barulho, jogando bola dentro de casa. Né? E o pai, com aquela toda a paciência que todo pai tem, fala: minha filha, não brinca, o papai está trabalhando e tal. E ele realmente era paciencioso. Ele chamou: filha, vem cá, vamos fazer o seguinte: o papai está fazendo um trabalho aqui e precisa terminar, e você está aqui jogando bola, vamos fazer o seguinte: o papai vai te dar outro brinquedo. E ele então olhou do lado, tinha uma cesta com alguns mapas, ele tinha lá então um mapa mundi. Ele retirou o mapa mundi, observou, rasgou aquele mapa, né, em vários pedaços, e pegou aquele monte de papel e jogou para a menininha: olha, filho, vai lá e conserta esse mundo aqui do papai, vai lá e monta esse mapa. Ele: bom, agora ela vai, cansa, dorme, porque não vai conseguir montar isso aqui no quebra-cabeça, a menina tem 4 anos, não vai saber nunca ajustar essas partes aqui. Tudo bem, continuou. Então está lá ainda tentando começar o editorial, e vem a menina, gritando: pai, eu já montei lá o quebra-cabeça, eu já consertei. Mas como você consertou? Não, consertei. E foram os dois lá para o quarto, ele calmamente, sorrindo, foi lá para ver com a menina. E quando chegou, realmente o mapa estava todo montado, aquele mapa mundo estava consertado. Falei: minha filha, mas como que você fez isso? Foi fácil, pai. Peraí, é que atrás do mapa tinha a figura de um homem, e um homem bem conhecido. Então eu juntei as partes do homem, e aí consertei o mapa. E aí o pai teve o gancho: para consertar o mundo, necessário se faz primeiro consertar os homens. E é o que cabe a nós. Se nós queremos consertar esse mundo com as suas bolsas e etc., que consertemos a nós mesmos. Cada um cuide de si mesmo, como dizia o Paulo, como o apóstolo Tiago. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não é viver egoisticamente. É viver pensando que eu sou responsável pelos meus atos e cabe a mim, e não a ninguém, responsabilizar pelo que eu faço. A não ser, artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, que eu tenha gerado pelo exemplo ou não tenha impedido, quando podia fazer esses males. Então que pensemos bem, nós que somos pais, mães, adultos, professoras, professores, que se alguém errar, exemplificado na minha atitude, ou seja, que eu exemplifiquei, eu sou tão responsável quanto o que errou. Se alguém errar e eu tenho a oportunidade de fazer com que ele não erre e não exerci essa oportunidade, a responsabilidade é minha. Então que pensemos nisso. Que consertemos o mundo, começando por cada um de nós, consertando a nós mesmos, consertando as nossas famílias, consertando a nossa sociedade, a comunidade e depois o mundo. Essa é a mensagem que Jesus trouxe. Que nós nos preocupemos em nos consertarmos, em nos ajustarmos, em nos darmos bem conosco e com as pessoas. E aí é deixar a vida correr, é trabalhar, repetindo o que eu já disse, que Emmanuel nos alertou, é trabalhar e deixar Deus decidir. Façamos isso e com certeza nós seremos melhores e alegres, sempre felizes. E eu usei Jesus porque é um pedido que os Espíritos nos fizeram quando responderam a pergunta a Allan Kardec: qual é o modelo perfeito, qual é o tipo perfeito que Deus serviu ao homem para guia e modelo da humanidade? Jesus. Fiz alusão sempre ao que Jesus falava, para que nós entendamos que essa mensagem está viva no nosso coração. E ele é o modelo perfeito que nós temos. Não é o mais perfeito, é o perfeito, porque não existe mais perfeito. Se alguém é mais do que o outro não era perfeito. Perfeição é absoluta. Então Jesus é o perfeito. E se tivermos dúvida quanto às nossas ações, recorramos ao que Jesus fez. Eu tenho certeza que todos os problemas que nós passamos tem alguma coisinha lá nos evangelhos mostrando para nós como fazer. Se não tiver, peçamos inspiração a Deus,
da seguinte forma: como é que Jesus faria? E eu tenho certeza que nós faremos certo. Confiemos em Jesus, confiemos nessa mensagem que nos foi trazida pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec. Confiemos em nós, que somos os seres perfectíveis da criação, somos os Espíritos. E assim sendo, nós somos imortais. Que vivamos para a imortalidade, para sermos melhores sempre. É o que nos espera os Espíritos, é o que nos pede Jesus, que nos pediu através da sua mensagem, das suas mensagens, da sua doutrina, e é o que nos pede, nós mesmos nos pedimos, que é sermos melhores. E se cairmos, levantemos e continuemos a caminhar. Evangelização infantil das 8h50 às 10 horas, 8h45 às 10 horas, todo domingo, tem uma musiquinha que a gente fala muito para os meninos. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Que façamos isso então. Se ensinamos isso aos nossos meninos, nada melhor do que fazer, porque assim eles aprenderão. É o que nós desejamos. Paz e felicidade para nós todos. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a colaboração do Simão Pedro. É uma pena que nós temos que obedecer horários, porque senão nós gostaríamos de atravessar a noite aqui ouvindo as histórias de Jesus narradas por Simão Pedro. Nós vamos agora passar para o sorteio do livro. Esse encerramento, nós vamos fazer um aviso, vários avisos aqui. O Centro Espírita Paulo Apóstolo realizará dia 17 de outubro, próximo sábado, um jantar